A seguir, Câmara Jovem. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Estamos começando o Câmara Jovem e hoje estamos aqui no IFPB e vamos conversar com essa galera aqui que, assim como muitos brasileiros, tem acompanhado toda a mudança social, econômica e principalmente política que o Brasil vem vivendo. E eles vão conversar conosco sobre a importância da participação da juventude. E a gente também vai fazer um resgate histórico dessa participação. E quem está aqui conosco para isso é o cientista político e professor da Universidade Federal da Paraíba, Jaldes Menezes. Câmara Jovem começando agora e bem-vindos todos vocês aqui ao programa. Quero começar fazendo uma pergunta para o senhor, professor. A juventude, ela tem participação em muitas mudanças que já ocorreu, politicamente falando, no Brasil? Prazer estar aqui com vocês da TV Câmara e principalmente com essa moçada do IFPB, das ocupações de Cabedelo, de João Pessoa e de Guarabira. Eu diria o seguinte: o que está acontecendo aqui em João Pessoa, em Guarabira, em Cabedelo, embora sejam desafios novos, essa moçada que está aqui vai responder por esses desafios e são diferentes de gerações anteriores. Por outro lado, ela meio que resgata, reitera a participação da juventude na história do Brasil. A juventude sempre teve um papel fundamental nos eventos decisivos da nossa história. A gente pode pensar aqui, já no século XVIII, vocês veem isso nas aulas de história, a participação dos jovens, dos poetas na Inconfidência Mineira. Vê no final já do século XIX a participação da juventude universitária, naquele caso, na abolição da escravidão. Vê a participação dos jovens nos anos 50, na luta pelo desenvolvimento, pela cultura nacional, e vê, há não tanto tempo atrás, mas uma ou duas gerações passadas, a participação e o contributo dos jovens, às vezes até com sangue, na derrota da ditadura militar. Então os desafios hoje são outros, é outro momento político. Ninguém está aqui para ditar regras, porque os tempos é que vão ensinar a todos nós, não só a essa mocidade, mas a participação, eu diria mais ainda, do lado do progresso social da juventude brasileira, algo que nunca faltou e que parece que também não está faltando agora em 2016. E tudo isso começou, professor, até bem pouco tempo atrás, acho que 2013 aproximadamente, quando um grupo se juntou para reivindicar o aumento de 20 centavos numa passagem. E eles gritavam, não é só os 20 centavos. Então, acho que tudo isso foi dando um rumo à participação da juventude, mesmo que tenha mudado um pouco o foco com o decorrer do tempo, mas isso teve influência, não teve? Você fala corretamente. Há no Brasil uma mobilização social intensa desde a jornada de junho de 2013, que foram lutas, é importante que se diga isso, desatadas em algumas capitais, inclusive aqui em João Pessoa, principalmente pela juventude. Então 2013, 2014, 2015 e agora 2016 são momentos de intensa mobilização. Essas pessoas que certamente vão dar seus depoimentos, suas opiniões aqui, são partícipes dessas lutas e que certamente vão ter muito a dizer sobre as lutas de 16, mas também as que começaram em 2013. E agora eu volto a pergunta para vocês. Nesse momento, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão se mobilizando? Qual o motivo principal? Começando com você, Alex. Bom, eu sou Alex, sou estudante aqui do curso de licenciatura em Química e represento o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Bom, nossa ocupação aqui começou desde o dia 17 desse mês. É uma ocupação pacífica, seguindo o movimento nacional das ocupações das escolas, buscando basicamente mostrar a legitimidade da força estudantil. É importante que a juventude ela entre nas escolas, é importante que a juventude ela ganhe seus espaços, procure seus espaços para mostrar o que ela quer e como ela quer. Isso a gente tem ganhado força desde vários projetos, ela sempre foi a força motriz de todas as revoluções, de todas as conquistas, participou diretamente da luta contra a ditadura, das diretas já, dessas mobilizações de junho de 2013,
participou efusivamente na construção do Plano Nacional de Juventude, na conquista pela busca das conferências municipais, estaduais, nacionais de juventude, garantindo as políticas públicas para a juventude, para os jovens. Então é isso, o jovem ele tem aquele ser meio buliçoso, de sempre querer algo novo e de sempre buscar aquilo que está ao alcance dele. Ele sempre acha que tudo está ao alcance dele e que tudo ele pode conseguir indo atrás e correndo atrás. Então, é basicamente o reflexo do nosso movimento. É um movimento pacífico, a gente se junta, constrói, conversa com os outros alunos, tenta informar, tenta esclarecer para a população o que é que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. E a gente conta com um apoio importantíssimo dos outros alunos, dos professores. E isso é muito importante. E a sociedade vê na gente o espírito de renovação e de mudança. É tanto que na política desse ano tiveram uma grande quantidade de candidatos jovens, candidatos com 20 anos, 19, 18 anos, garantindo esse processo de renovação da política, que é algo muito bacana. Professor, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente fala que o jovem, teve muitos candidatos agora a vereador jovens, mas não tem essa tradição de se candidatarem os adolescentes, os jovens, não é? Passados os 17, 18 anos. Não tem muito essa tradição, ou tem? Olha, a participação dos jovens, ela se dá hoje mais no campo das lutas sociais, do movimento estudantil e das lutas sociais. Eu diria que não só a juventude estudantil, é uma juventude camponesa que tem uma participação expressiva no Brasil. A política institucional, e aqui eu acho que há mediações a serem feitas, ela está muito vedada a esse setor no Brasil. A política institucional, ela inclusive está um tanto quanto desacreditada. Eu acho que é importante ainda haver mais abertura para esses jovens, que eu acho que tem que muito dar em relação à política institucional. Certo, professor. Agora eu pergunto a você, quais são essas reivindicações que vocês estão fazendo? Vocês disseram que vão até a sociedade e falam o que, o porquê e para que vocês estão fazendo isso. O que é que vocês necessariamente estão reivindicando? Nós estamos reivindicando nossos direitos, a gente está buscando aclamar a população, a conscientizar a respeito sobre a PEC, a respeito da MP, a respeito da escola sem partido, que são regressos ao Brasil em si. E a gente está clamando a população a vir junto à nossa mobilização, se juntar, participar, porque a gente vê que a economia não só giraria a fins dessa PEC, e o regresso que vai trazer se a MP, nas medidas que estão sendo impostas, forem aprovadas. No caso, vocês querem mostrar um pouco para a população que o que vem trazendo principalmente essa PEC e a escola sem partido não é necessariamente o que a população está querendo. Aí querem que elas se movimentem junto para que não seja aprovado, para que não passe. Então, ok, eu pergunto para você agora, você tem acompanhado toda essa mudança política, você acha que esse movimento, você juntar e ir atrás das pessoas, pode surtir efeito? Sim, é claro, né? Juntando todos os jovens, podem se juntar e todos vão se unir e será melhor a luta, né? Tá atrás, lutar pelo que deseja. Sim. É basicamente o que você havia colocado, né, Alex? Mas você acredita que a escola sem partidos, como assim ela é colocada, dando só um contraponto, não seria importante para que justamente não falassem tanto de política? Você acha que seria bom isso para as escolas? Não, porque a juventude precisa saber mais sobre política, porque todos os jovens precisam ter voz, né? Precisam compartilhar com as outras pessoas e precisam saber também sobre a política. Precisam saber o que está acontecendo no seu país, na sua cidade e tudo mais. Certo. Professor, eu volto para o senhor de novo. A PEC 241, a proposta de emenda, ela vem propor um limite até os próximos 20 anos. Paralelo a isso, tem a mudança no ensino médio, também com propostas de redução de algumas disciplinas ou mudanças no geral. Ainda temos a questão da escola sem partido, onde os professores não falam. Tudo isso vem, de certa forma, prejudicar os jovens ou não? Qual o ponto de vista de um profissional disso? Antes de tudo, eu gostaria de externar de que a pauta dessas ocupações, inclusive a pauta dos estudantes do IFPB, é extremamente meritória e justa. Me parece que são 3 pontos fundamentais. Primeiro, o questionamento do movimento Escola Sem Partido. Eu acho que, inclusive, aqui há debates ideológicos e culturais fundamentais. Primeiro, esse nome enganoso, Escola Sem Partido. É um nome, inclusive, simpático,
Não se trata de ter uma escola com ou sem partido, essa é uma falsa polêmica. O que se tem que ter é uma escola democrática, uma escola sem mordaça. É uma escola que seja aberta ao debate de ideias plural que deve ter uma sociedade democrática como a sociedade brasileira. Então não se trata de dar ideias de antemão, porque elas sejam de centro, de direita ou de esquerda, mas se trata de uma maneira pluralista, encarar todas essas ideias. E na sociedade, as ideias mais fortes, elas certamente serão hegemônicas. Então não se trata de escola sem partido, eu acho que é importante fixar isso. Se trata de ter uma escola sem mordaças. Então eu acho que essa primeira pauta da reivindicação dos estudantes daqui de João Pessoa e também do Brasil inteiro é extremamente legítima, é extremamente importante. O segundo ponto, que diz respeito também à pauta de reivindicações, é a chamada PEC 241, que agora no Senado se chama PEC 55, né, que está em tramitação no Senado e talvez seja votada até o final do ano, até antes do Natal. Essa PEC, os estudantes já falaram, mas eu acho que é importante, ela congela os gastos públicos no Brasil por 20 anos, ou seja, por mais de uma geração. Se esses estudantes aqui estão com 16, 17... os filhos de vocês ainda serão atingidos por essas PECs. Certamente os meus netos e até bisnetos ainda serão atingidos pela PEC 241. A PEC 241 ela é um negócio fantástico porque ela não foi aplicada em nenhum lugar do mundo. Essa é uma jabuticaba brasileira. Em nenhum lugar do mundo, nem países desenvolvidos, nem subdesenvolvidos, nem do terceiro mundo, os gastos públicos com saúde, educação e demais políticas sociais, inclusive salário dos servidores federais, eles foram congelados por 20 anos. E a gente sabe que é uma demanda, por exemplo, de saúde muito forte no Brasil. O Brasil é um país que começa a envelhecer, então pessoas precisam dar assistência à saúde. É um país que tem uma demanda por educação fortíssima e que requer não menos investimentos em educação, mas mais investimentos. É um país que tem problemas em relação à aposentadoria, à previdência social e tudo mais. Então, essa é uma PEC que deve ser bem meditada, porque há um debate que tem sido falseado sobre a PEC 241. Eu estou falando rápido e vou encerrar por aqui sobre isso, porque, veja bem, vários economistas mostram isso. O investimento público em saúde, educação e políticas sociais, a cada 1% que é cortado, 1,5%, isso não retorna para a sociedade em termos de desenvolvimento e de crescimento da economia. Então a PEC 241, por incrível que pareça, pode fazer o Brasil a mergulhar numa recessão ainda mais profunda do que a que acontece agora neste momento. O terceiro item da pauta, muito importante, eu vou ser extremamente breve em relação a ela, essa reforma de cima para baixo do ensino médio. Há vários pontos da reforma que devem ser discutidos, mas uma reforma com um tema dessa magnitude, que vem a partir de uma emenda provisória, ela tem que ser melhor discutida. Ah, com certeza, professor. São assuntos que mexem não só com a juventude, mas com a sociedade como um todo, né? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Já já a gente volta com mais Câmara Jovem discutindo esse assunto muito bacana. Não sai daí que é rapidinho. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa.
de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre a participação da juventude nas mudanças políticas do Brasil ao longo do tempo e principalmente o que é que a gente vê hoje em dia. Estamos no IFPB conversando com os alunos que fazem parte do diretório e também com a participação do cientista político Jaldi Menezes. E eu já volto a esse intervalo conversando aqui com você. O que te motivou a participar dos movimentos, a querer ter esse desejo de mudança? Meu nome é Natanael Nunes, estudante secundarista da rede estadual. E o que nos motiva é o fato de que a geração, atualmente, ela acordou. Hoje, ela resgatou o olhar político, a qual tinha se perdido, ou então ficado disperso. Acontece, se a gente for olhar no livro de histórias, muitos direitos que nós hoje usufruímos, tanto na educação, saúde e tantos outros, foi fruto de muitas lutas atrás. A geração passada lutou, sacrificou sua juventude, deu sua juventude em prol de causas sociais. Literalmente o sangue, né, em alguns casos. Exato, até o sangue. Tem relatos de pessoas torturadas, de pessoas que enlouqueceram, teve pessoas que foram presas, várias histórias de vida realmente, a qual hoje nós, geração atual, usufruímos de tal direito conquistado. O motivo da gente estar nessa garra é tanto honrar o que foi construído, defender e resgatar o espírito de mudança, o espírito de senso de justiça, o espírito de olhar para o próximo. E não deixar que alguém passe por cima de nossos direitos e garantias fundamentais na nossa vida. Certo. Professor, a gente fala desse espírito de mudança. Antes, os jovens eles iam para as ruas, gritavam, saíam chamando o vizinho, um amigo de sala. Hoje tem as redes sociais, que acho que facilita muito unir, não é? Eu acho que a política hoje está mais socializada do que há anos atrás e, indiscutivelmente, a contribuição das redes sociais é fundamental. Eu acho que é uma forma de difusão de ideias muito importante e essa juventude é expert nisso e tem a ensinar a todos nós mais velhos. Isso é indiscutível. Com certeza. Você, em casa, seus pais, seus amigos, o que é que eles acham sobre essa sua participação, esse seu engajamento? Bom, estamos na luta justamente para mudar não só o pensamento dos estudantes aqui no campus, como fora também. O que alcança nossos pais, nossos vizinhos, nossos parentes. E realmente, no começo foi bastante difícil eles entenderem que eu preciso estar aqui, eu preciso lutar pelos meus direitos. Contra a PEC 241, contra a Previdência, contra os direitos a favor dos direitos trabalhistas e tudo isso. Então, aos poucos, a gente está conseguindo dosar isso e alcançar vários pais, vários objetivos da gente. E é isso. E é difícil convencer eles disso? Hoje em dia eles já conseguem ter uma visão diferente? Bom, eu acho que hoje em dia os pais já têm uma visão diferente de que realmente o que está acontecendo no Brasil não é bom para a gente. E não vai ser bom para o nosso futuro, como a PEC 241 vai congelar 20 anos da verba do nosso futuro. Então, eu acho que já dá para eles abrirem o olho e está sendo bem mais fácil, sim. Porque o Brasil precisa acordar realmente, o Brasil precisa lutar. E é por isso que nós estamos aqui ocupando. Pode ser que o movimento que está começando agora esteja pequeno, mas vai crescer, porque a gente está com garra. Certo. E eu volto a pergunta para o lado de cá, passa aqui o microfone para ele. A gente fala, a gente está aqui ocupando, e como é que está se dando essa ocupação? Explica para a gente um pouquinho. Bom, nossa ocupação aqui no campus JP, ela se difere um pouco das escolas a nível nacional e um pouco dos outros campos, ou seja, o campus Guarabira e o campus Cabedelo e Souza, que eles paralisaram as aulas totalmente, ou seja, eles paralisaram as aulas e ficaram só fazendo atividades, debates, palestras, oficinas, apresentações culturais e etc. Aqui no campus, nós paralisamos as aulas por 1 semana em turnos alternados, para trazer essa discussão sobre a PEC, sobre a MP, sobre a reforma do ensino médio, sobre a escola sem partido, com algumas pessoas. Nós trouxemos alguns estudiosos, alguns professores da UFPB, alguns professores de Santa Rita e outros locais, para que eles pudessem trazer um pouco dessa explicação sobre a PEC, sobre essas outras coisas. Algumas apresentações culturais, algumas oficinas. E hoje, depois da segunda semana de ocupação, nós estamos mais voltados para os debates e para a ocupação noturna. Ou seja, a gente não está cancelando as aulas, porque
A gente até entrou em consenso com a comissão de mobilização que não seria necessário o cancelamento das aulas, mas o esclarecimento dos alunos, seja no pátio, seja nas salas de aula, seja à noite com os debates, seja chamando eles pelas redes sociais, mostrando o que a gente está fazendo, fazendo os atos fora da instituição, que também é muito bacana, porque traz para a sociedade um pouco da visão sobre o movimento, sobre o que é que está acontecendo, porque às vezes você fica fazendo um ato aqui, mas a comunidade que é do seu lado não sabe o que é que está acontecendo aqui. Então, quando a gente vai para a rua protestar, muita gente fica nervoso, não sabe por que a gente está ali, mas é importante que o pessoal saiba por que a gente está ali. Acho que a mídia tem esse poder de esconder muita coisa. E nós temos o poder de esclarecer. É aí onde entra a questão das redes sociais. Exatamente. É um instrumento que usa muito, né, hoje em dia, para expressar opinião, mostrar que não é do jeito que está sendo colocado, aprofundar discussões, né? Exatamente. A gente vem de uma forma bem bacana trabalhando nas redes sociais, porque eu acho que é o ponto mais bacana que a gente pode atingir. Porque qual é o nosso público principal de mobilização? A juventude. E onde é que a juventude é mais fácil de mobilizar? Nas redes sociais. É muito mais fácil você convidar 100 pessoas pelo Facebook ou pelo WhatsApp do que você ir na casa de 100 pessoas convidar. Então, a gente consegue trazer muito mais gente para o movimento, consegue expandir mais ainda o movimento com as redes sociais. E é o que tem sido importantíssimo para a divulgação e para a consolidação do nosso movimento, porque hoje a gente já ganhou uma força muito bacana. É diferente de quando a gente começou, que a gente estava acampando com 5, 6 pessoas, sem saber se a gente no outro dia estaria novamente. Hoje a gente está aqui e já pensando na próxima semana o que é que a gente vai fazer, pensando nas outras semanas como é que a gente vai estar organizado para continuar e resistir. É realmente um movimento organizado. Exatamente. A gente tenta passar por essa organização, porque a gente vê que sem organização nada dá certo, sem estrutura nada dá certo. Então a gente tenta se organizar da melhor maneira possível, sempre contando com a participação e a colaboração de todas as pessoas que estão aqui, todos esses estudantes, que têm nos ajudado de forma bastante efusiva. O pessoal vem de manhã, passa a tarde, limpa, cozinha, improvisa, faz tudo. A gente criou uma verdadeira irmandade, na verdade. A irmandade da ocupação, que o pessoal vem, faz tudo em prol de um plano benéfico. Os pais também que ajudam bastante, que vêm aqui diretamente, conversam com a gente. A gente tem esse poder de tentar conversar com eles, para tentar explicar porque o aluno dele, porque o filho dele está aqui ocupando. Então os pais acabam entendendo, muitos não, mas a maioria consegue entender. Às vezes tem a resistência porque aqui é um eixo de secundaristas, então a maioria dos estudantes são menores de idade. Então tem aquele empecilho do pai deixar, mas o pessoal que está vindo está gostando, os pais estão gostando do que a gente está fazendo aqui, a mídia está conseguindo agora vir até a gente, as redes sociais estão mostrando que a gente está enganjado, está mostrando esse projeto. Algumas pessoas ainda se perguntam se o movimento aqui vai influenciar em âmbito nacional. Eu acho que se a gente pensar que uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas fazem. Então, se a gente se juntar, se a gente seguir nesse movimento que está a nível nacional, mostrar a força da estudantada, a força do movimento juvenil, porque a gente parava para pensar que foi deflagrada a greve aqui no IFPB e a greve só foi deflagrada porque o nosso movimento estava ativo. Acho que nós estamos dando uma lição de servidores e professores, porque a gente está mais mobilizado do que eles, seja na UFPB, seja em âmbito nas escolas estaduais, ou seja aqui no IFPB. Então a gente está conseguindo uma mobilização muito maior do que os professores, que a gente está tentando garantir os direitos deles e lutando por eles. Uma coisa que não era a luta teoricamente nossa diretamente, mas é uma coisa que a gente enganjou, tomou para si, botou aqui do lado e está levando em frente. Porque fala do futuro, né? Fala do amanhã. Exatamente. Se a gente parar para pensar que essa PEC vai passar cerca de 20 anos com congelamento esse teto, que na verdade é um congelamento. Eles falam teto, mas é um congelamento. Aí você coloca 20 anos, mas você pensa que para reestruturar essa economia você vai levar mais 10, 15, 20 anos posteriormente. Então quem está agora com 40 anos vai viver toda essa crise econômica, ou seja, todos esses 20, 40 anos de recessão e de porrada mesmo. Vai voltar, é praticamente um retrocesso. E quem defende isso, na verdade não conhece. Ou não conhece, ou é como beneficiado pela PEC. Entendo. Eu ia até perguntar, professor, se esse movimento que começa aparentemente pequeno, tomando alguns institutos federais, mas que já tomam outras escolas no Brasil inteiro, se os efeitos serão sentidos a curto prazo ou se é algo que realmente tem que ir só com o tempo para ir crescendo e realmente ter efeito? Olha, nós tivemos um movimento de ocupações muito forte no ano passado, em 2015, nas escolas públicas da rede de São Paulo.
contra a reforma do governo Geraldo Alckmin, que inclusive fechava algumas escolas. Aquele foi um movimento vitorioso. Então esse ano nós tivemos, começou no Paraná, depois isso foi se difundindo por vários estados, principalmente estudantes de segundo grau, mas também em menor número, mas também extremamente importante, de estudantes universitários. Aqui no FPB há uma simbiose, há tanto o segundo grau como estudantes universitários. Então esse é um movimento que pode começar com uma fagulha e ele se disseminar. O que vai dizer isso, digamos assim, é o futuro, os próximos passos desse movimento. Mas esse já é um movimento importante. Nacionalmente, na Paraíba e em outros estados, a gente vê que é neste momento um movimento de resistência à escola sem partido, a PEC 241 ou 55, e também a reforma do ensino médio. Então esses movimentos são movimentos, eu diria o seguinte, que deixam frutos, indiscutivelmente. Tanto fruto do ponto de vista político geral, como também, eu diria o seguinte, pela politização, sem querer ditar regras aqui, porque esses movimentos são autônomos, do movimento estudantil, tanto em relação aos seus companheiros de sala de aula, como também da sociedade em geral. Porque meio que na vanguarda, neste momento, não uma vanguarda partidária, mas uma vanguarda social que se forma naquele momento, está trazendo à sociedade como um todo, e esse programa expressa um pouco isso, temas candentes que a cidadania e as pessoas têm que prestar mais atenção. E se a gente pensar, voltar um pouquinho lá na ditadura ou até mesmo nas diretas já, começou pequeno, nenhum movimento começa grande já arrastando multidões, não é? Geralmente eles começam pequenos e eles a partir de roldão vão levando muita coisa. Eu acho que nós vamos ver no Brasil, sem querer ser profeta, muita coisa nos próximos 3, 4, até 2, 3 anos. Os efeitos com certeza serão de certa forma a curto prazo, né? Bem, gente, a gente está chegando ao final do programa. Agradecer a participação de vocês, a participação também do cientista político, professor, muito obrigada. E foi muito bacana conversar, expressar um pouquinho do que é que vocês acham e explicar também para você que está em casa que movimento é esse que está acontecendo aqui, não só no IFPB de João Pessoa, mas em todos os IFPBs e outros institutos federais, escolas públicas no Brasil inteiro, para entender também esse momento político que o Brasil está vivendo, que influencia diretamente na economia, diretamente na sociedade, mais ainda no nosso futuro. Para você, muito obrigada pela sua audiência. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Não perde. E segue a gente, Facebook e YouTube, que é o TV Câmara JP. Até semana que vem.